Fala, senhores, tudo bom? Viu que eu prosperei aqui na minha produção, né? Então, tem que prosperar, né? Beleza, então, senhores, vamos lá para que a gente vai falar sobre resumo ali do livro Segredos da Mente Milionária. Ele não estava naquela lista lá, mas eu já estava querendo ler ele há muito tempo. Então, tem alguns pontos aqui que eu trouxe assim, além do livro, né? Porque ele fala sobre a questão do dinheiro, e a questão do dinheiro, biblicamente, ela tem alguns pontos, né, que a gente tem que ficar atento, né? Porque a gente ler o livro, a gente vai ler para absorver e vai saber o que aquilo ali daquele livro serve para a gente e o que não serve. Então vamos lá? Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Segredos da Mente Milionária, né? O resumo, o comentário, ou o que vocês quiserem chamar sobre isso, que está seguindo aquela história, aquela direção da gente que para crescimento a gente precisa ler e a gente precisa aprender, a gente precisa e também a gente precisa modelar, né? Modelar pessoas que, mesmo pessoas que a gente não concorda, né? Ou a gente não admira. Então, assim, são essas pessoas aí que a gente pode tirar qualquer coisa deles, né? Pode aprender qualquer um detalhezinho da vida, um ponto aqui, outro ponto ali, e a gente precisa modelar essas pessoas, né? Esse aí é o T. Harv Eker, que é o autor do livro, e aqui no capítulo um fala meio da história dele, né? Que ele era aquele cara meio falidão, sabe? Ele se formou na faculdade, nos Estados Unidos, o cara se formar na faculdade e voltar para casa é meio vergonhoso, né? É tipo, sei lá, tem uma coisa assim meio de vergonhoso da pessoa, do cara se formar na faculdade e depois voltar para casa dos pais, né? Então, ele era aquele cara que ele era tipo o sonhador, sabe? Aquele cara que queria, ele tinha uma meta de enriquecer e ficava tentando várias coisas e dava errado, tentava as paradas e dava errado. Então, assim, e ele sempre com aquela, e pro pai, pros pais dele já tava com aquela ideia assim, vai arranjar um emprego, vai fazer alguma coisa assim que sabe, que vá realmente sustentar você e tal, blá, blá. E nessa ele já estava muito estigmatizado por causa dessa fama, né? Então, o que aconteceu? Tinha um conhecido do pai dele, que era muito amigo do pai dele, o cara era rico. E ele, ele chegou um dia, né, e sabia da situação do filho do cara, né? E ele tava lá no canto dele, lá, tentando, né, desanimado às vezes, ficava desanimado porque não conseguia no objetivo dele. Então, ele estava desanimado ali. Detalhe, pessoal, que eu esqueci de falar, se você botar em 2x, em 1x e meio, 2x, sim, se você estiver vendo um vídeo meu, é muito melhor de assistir do que no jeito normal, né? Que eu falo muito lento. Então, beleza. Então, esse cara tava lá estigmatizado e aí o cara chegou lá e foi conversar com ele, né? E falou assim, como é que tá aí e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, uma coisa que eu tenho para te dizer, né? Sei da sua situação e uma coisa que eu tenho para te dizer. Para você ficar rico, você só tem que mudar uma coisa, mudar a forma de você pensar. Porque você, você cresceu, criou um modelo, né, de, assim, de coisas que eram certas e que eram erradas, ou de formas de proceder, ou coisas que estão te impedindo de ser uma pessoa com a mente, né, de um milionário. Aí ele foi perguntar, mas quais são essas coisas? Aí ele chegou e falou assim, olha, uma dessas coisas é o seguinte, assumir todos os compromissos que tem. Ou seja, seu pai, eu tenho que eu assumi um compromisso com seu pai que a gente ia jogar lá, gamão, sei lá, alguma coisa, e eu vou resolver meu compromisso, vou assumir meu compromisso e vou para lá para falar com ele. O resto você se vira aí. E aí o cara deu um estalo na cabeça dele, disse, olha, se eu não sou rico porque eu não penso como rico, então como que os ricos pensam? Daí partiu a história dele, né? E de como que ele desenvolveu e tal, e ele foi descobrindo foi fazendo os estudos, foi ler livros sobre pessoas ricas e tal, 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 tal. E aí ele chegou a alguns pontos até que ele conseguiu se tornar um cara
se tornar um cara milionário. Ele primeiro teve uma ideia de trabalhar não, de abrir algumas lojas tipo de fast food, se eu não me engano. Era uma coisa. Aí ele pensou, vou fazer aqui, planejou, papapá e tal. E aí o que ele pensou? Pô, antes de fazer o planejamento, saber o que exatamente eu preciso, eu tenho que trabalhar numa loja dessa. Aí ele procurou tipo um concorrente dele, foi trabalhar nessa loja. E aí ele foi trabalhar nessa loja, ele chegou e ele foi trabalhar limpando o chão, tá, essas coisas, botaram ele para limpar o chão. E aí ele ficava com o gerente, conversava com os cozinheiros, então ele tinha liberdade, porque ele limpava o chão, ele tinha liberdade de estar ali o tempo todo, né, conversando com as pessoas, porque ele estava sempre limpando as coisas. E aí, beleza, ele foi aprendendo como é que funcionava, conversava muito com o gerente sobre a questão de fornecedor e de batata, essas coisas todas, que ele precisaria para. Deixa eu ver se está gravando aqui, tá tudo certinho. Ele foi perguntar para saber como é que funcionava lá. Aí o que aconteceu? Ele, é, aí ele trabalhou tão bem fazendo o que ele tinha que fazer, que o cara chamou ele para promoveu ele. Aí que ele promoveu, ele falou assim, poxa, eu vou te promover a caixa, para você ficar no caixa. Aí quando promoveu o cara, ele falou assim, poxa, se eu for ficar parado no caixa lá, eu não vou saber como é que as coisas funcionam, né? E aí ele decidiu sair. Nessa que ele decidiu sair, ele já conhecia todo mundo lá e tal, e o cozinheiro falou com ele, olha, o fulano, o T. Harvey, né? O Harvey. Eu vi uma oportunidade lá de uma máquina de fitness, né? Que ela é inovadora, tal. Pô, vamos lá ver comigo, não sei o que, eu estou interessado em ver se isso aqui vai funcionar para eu pedir demissão e eu investir nessa parada. Aí isso, beleza. Aí foi com ele, chegou lá, que ele olhou, ele viu realmente era uma oportunidade muito grande, avaliou todas as possibilidades lá. Aí o que aconteceu? O cozinheiro não viu essa mesma possibilidade e voltou para o trabalho dele, sei lá se voltou ou tal. E aí ele foi, investiu naquilo, começou a dar. Ele desistiu de abrir a loja de fast food e começou a investir nas máquinas de fitness. É uma máquina nova que tinha. E aí ele começou e ficou milionário com isso. Desenvolveu e tal, abriu várias lojas nos Estados Unidos e tal. E até que deu tudo certo, ele se tornou milionário. Aí quando ele estava lá no coisa, ele falou assim, poxa, eu quero que também expandir isso, quero trabalhar como palestrante e tal, eu quero. E aí foi, escrever o livro, e aí ele como é que se diz, a história dele, né? Que assim, não foi qualquer um que escreveu, foi uma pessoa que realmente viveu isso, né? De fracassos seguidos, que acabou dando certo por fato de estar procurando, estar sempre buscando essa questão, né? De enriquecer. Então, essa história é do autor. Então, assim, o que ele fala? Na verdade, não é essa que seria. Peraí. Esse aqui seria os 4 quadrantes. Esse é o ponto aqui que a gente. Ele inicia o livro, né? Os 4 quadrantes. Então, ele fala o seguinte: que tem 4 quadrantes, né? Na vida da pessoa, que vão determinar a vida dela, que são esses, né? O mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual, né? São essas coisas. E ele fala o seguinte, que o mundo físico, né, é como se fosse uma impressora, né? Você chega lá, faz seu arquivo do Word, escreve, bota lá e tal, formata tudo, bota na folha que você quer, espaçamento e tal, e você dá o print e ele vai lá e imprime, né? Então, se ele fala que o mundo físico é impressão só de todos dos outros 3 mundos, que seria o mental, emocional e espiritual. Então, né, se você quer que alguma coisa mude no seu mundo físico, você tem que mudar dentro do seu mental, emocional e espiritual, né? Basicamente, essa daí Então, vamos aqui ver exatamente o que deixa aqui. Ó. O reino físico, ele é tangível e material, né? Onde se manifestam as nossas ações e resultados. Podemos ver, tocar e medir, né? Impressão de todos os outros quadrantes, como eu falei. Então, o mundo mental, vamos lá aqui no mundo mental, que no caso é onde que ele quer
trabalhar, né, a questão lá de ser ter um pensamento de pessoa rica, né? Refere-se aos nossos pensamentos, crenças e ideias, né? É o reino da mente e da cognição. Então, eu até estava vendo outra texto lá do Marçal que ele fala sobre as crenças, que ele fala o seguinte, eu até nem coloquei aqui, mas eu estava até querendo falar, mas assim, eu achei melhor fazer isso aqui primeiro. Que a gente tem as nossas lembranças, as nossas memórias, né? Elas vão gerar um sentimento na gente, né? E esse sentimento, ele gera um significado, certo? Esse significado aqui, ele é uma coisa que ele é variável. O sentimento não. Por exemplo, tomei um tapa na cara, gera um sentimento. E aí, o significado que aquele tapa na cara vai ter para mim é uma coisa. No caso meu, Jefferson, se eu tomar um tapa na cara, eu vou ter um sentimento, que esse sentimento é padrão para todo mundo, e esse sentimento eu vou gerar um significado. Por exemplo, eu tomar um tapa na cara e Jesus tomar um tapa na cara. Ele deu um significado para aquele sentimento e eu, Jefferson, dou outro significado para aquele tapa na cara. Esse significado que você dá vai gerar uma crença, né? Então, o significado que eu dou gera uma crença e essa crença, ela define a sua identidade, define seu merecimento e sua capacidade, entendeu? Então, assim, se você quer mudar alguma coisa, você tem que ressignificar. Assim, tomei um tapa na cara, tive um sentimento, então eu pego essa significação e troco ela, entendeu? Troco ela para que aquilo ali defina uma crença nova, uma identidade nova, uma capacidade nova, um merecimento novo, entendeu? Então é uma parada que é interessante, isso aqui, essa questão de crenças, que em muitos casos a gente tem que ressignificar algumas coisas. Tá? Beleza. Então, mundo mental, aqui a gente falou do mundo mental, né? É o reino da mente e da cognição. Pensamentos e crenças modam diretamente nossas ações, né? Que aí no caso, já é o segundo ciclo, né? Que eu falei, memórias, lembranças vão gerar isso. Depois que você tem uma identidade, por exemplo, a identidade de Jefferson é acordar cedo todo dia, fazer exercício todo dia. Então, isso de um hábito passa a se virar até uma identidade. A identidade de Jefferson, que Jefferson é um cara, ele se alimenta bem, que ele busca se alimentar bem, ele faz exercício, que ele faz e tal, porque ele quer ter saúde. Então, isso são as ações que são geradas a partir de lembranças, que são essas lembranças? Meu pai então teve uma vida saudável, porque ele não cuidava da saúde, tal, e isso me gerou um sentimento, que me gerou um significado, eu gerei um significado a partir daquilo, que tinha uma crença de que não cuidar da saúde eu vou viver pouco, que eu vou ter uma vida ruim, e aí gerou a identidade de Jefferson, que Jefferson é um cara que acorda cedo, toma banho gelado, que acorda, cuida da saúde, porque eu peguei aquilo que aconteceu lá atrás, dei um significado para aquilo e gerei essas ações, né? Então, beleza. Então, a gente vem aqui. Portanto, os resultados do mundo, no caso aqui, né, os pensamentos e crenças moldam diretamente nossas ações e, portanto, os resultados do mundo físico. Né? Então, vai tudo... O mundo físico é só a impressão, depois que você definiu na mente. Né? O que também é o fator crucial para o sucesso ou fracasso financeiro. O mundo mental. Né? Então é isso que a gente vai trabalhar. Por exemplo, aí tem aqui temos o mundo emocional, né? Que são sentimentos e emoções, é o reino das nossas reações emocionais e estado de espírito. Influenciam diretamente nossas decisões e comportamentos. Lógico, por exemplo, se você está num dia que eu estou nervoso, eu vou dirigir de uma forma mais agressiva. Né? Isso vai afetar, porque se eu, por exemplo, tô com o meu mundo mental direitinho, não que eu tenho que fazer exercício, acordei de manhã, briguei com o Sueli, cara, já muda tudo. Meu emocional não vai me ajudar a ter, por exemplo, essa impressão, né? No meu mundo físico, não vai ser uma impressão legal
se eu estiver emocionalmente abalado. Sentimentos e emoções é o reino das reações emocionais e do estado de espírito. Influenciam nossas decisões e comportamentos. Ó, medo, raiva, tristeza podem afetar significativamente nossas ações e, consequentemente, afetam os nossos resultados financeiros. Certeza. Então vamos lá. Blá, blá, blá. Mundo espiritual, com certeza nosso mundo espiritual, como é que a gente está com Deus naquele dia, vai sim também afetar a impressão, a conexão com Deus, fornecer, o mundo espiritual vai fornecer o propósito e direção da gente, né? Influenciando positivamente os outros 3 quadrantes, né? Então, assim, por exemplo, no mundo mental poderia de repente, mas aqui é lógico, eu sigo por esse caminho aqui, tal, vou fazer por aqui. Porém, meu mundo espiritual, ele diz assim, não, esse caminho aqui não vai bater com o meu espiritual. Então, vai afetar também, entendeu? A espiritualidade pode ajudar a alinhar nossas ações com nossos valores, princípios mais profundos, né? Aí, no caso, é o mundo espiritual. É alguma coisa que eu escrevi aqui, mas não escrevi. Então, beleza, a gente falou aqui dos 4 quadrantes. Esse cara aqui é lá para baixo. Esse modelo de dinheiro aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui nesse modelo de dinheiro aqui. Ó. Modelo de dinheiro. É um conjunto de crenças subconscientes que cada pessoa possui sobre dinheiro e riqueza. Quando você pensa em dinheiro e riqueza, o que vem na tua cabeça? Essa é a sua crença. Ou seja, as suas memórias e as suas lembranças geraram um sentimento e aí você deu um significado àquela memória e lembrança que você tinha, né? E aí, esse significado que você deu para dinheiro vai gerar a sua crença sobre dinheiro, que aí vai gerar a sua identidade, a seu merecimento e sua capacidade sobre as outras coisas, né? Então, beleza. Espera aí, o problema. Voltando. O que acontece? Então, o seu modelo de dinheiro, ele determina o destino financeiro de uma pessoa. Cara, esse modelo, o autor fala aqui, ele foi basicamente instalado quando você era criança, né? Então, assim, como você viu seus pais lidarem com dinheiro, como você viu eles fazerem tudo, ou você faz igual, ou você faz inversamente oposto, entendeu? Então, assim, isso vai, para mim, a minha visão que eu tinha do meu pai de saúde, eu tento fazer exatamente o oposto, entendeu? Por quê? Aquela crença, o meu significado que eu dei foi de fazer exatamente o contrário, né? Então, essa aqui ela influencia diretamente, né? Então, o que é conjunto de crenças? Então, a gente está falando do modelo de dinheiro. Esse modelo de dinheiro, né, que ele afeta as suas crenças, determina o destino financeiro de uma pessoa e influencia diretamente suas decisões sobre dinheiro, né, e seus comportamentos. Então, como é que está a tua vida hoje financeira? Está muito ligada a seu modelo de dinheiro, que foi instalado quando você era criança, que é um conjunto de crenças que cada pessoa possui. É subconsciente, tá? Às vezes você pensa que é consciente, mas é subconsciente. Quando você foi no shopping, você pode dizer, quando a gente voltar aqui, a gente compra. Não temos dinheiro para isso. Isso aqui não tem. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Ou isso ou isso. Não dá para ter os dois, né? Então, isso aí foi um conjunto de crenças que foi instalado, que vai determinar que isso influencia nas suas decisões e seus comportamentos, né? Então, vamos lá. Aí, que eu falo, isso aqui é meu, tá, gente? Eu fiz um estudo aqui separado, que foi uma observação pessoal que eu fiz. Rico entrar no céu? Né? Aí isso é aquela questão que a gente sempre se questiona. Mas você está falando sobre riqueza, sobre dinheiro, suas crenças. Então, assim, eu acho que no meu caso, que me afeta mais é a questão de uma questão espiritual sobre o dinheiro. Não é nem uma questão assim de que também tem, né? Tem a questão dos pais, da gente que está, mas é que a gente tem que entender certinho como é que pensa, como é que a Bíblia fala sobre riqueza, né? Então,
primeiro texto muito conhecido, que é o Mateus 19, de 23 a 24, e aí ele fala que a seguinte, né? E disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais difícil um rico entrar nos céus, vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, né, isso, dependendo de como esse versículo bate em você, você vai ter um modelo de dinheiro, né? Esta passagem sugere que a riqueza pode ser um obstáculo à salvação, não por causa da riqueza em si, mas por causa da tendência humana de confiar nas riquezas em vez de confiar em Deus. Então, esse aqui é um ponto. Se você, eu tenho dinheiro aqui, então, eu tô tranquilo, tô contendo uma reserva de emergência, então eu vou fazer essas paradas e vou ficar aqui no meu controlezinho aqui, porque se tô tranquilo, meu dinheiro me segura se eu tiver um problema. Então, assim, às vezes nem precisa ser rico, tá? A gente ter essa questão aqui da tendência humana de confiar nas riquezas em vez de ver. E outra coisa aqui, eu vos digo que é difícil, tá? Ele não fala que é impossível, né? Então vamos lá. Qual é a minha analogia, que assim, a coisa que eu fiz meu, né? Fazer dieta com bolo de chocolate na geladeira. Por exemplo, para isso, para algumas pessoas, isso pode ser uma tentação absurda. No caso, para mim é. Então, se riqueza para mim fosse fazer dieta com e ter um bolo de chocolate na geladeira, pronto, é melhor eu ficar pobre mesmo. Entendeu? Esquece esse negócio de rico. Outra coisa, estar, né? Estar endividado. Opa, o que eu fiz aqui? Estar endividado e vi uma pessoa deixar algo valioso, um bolo de dinheiro, celular, notebook na mesa. Para mim isso não é tentação, né? Então, por exemplo, se eu ver uma pessoa deixou lá um celular de última geração, com de bolo de dinheiro na geração, opa, peraí, meu amigo, tem que voltar lá, pega tudo o negócio lá. Por quê? Para mim, bolo de chocolate na geladeira fazendo dieta é uma tentação. No caso de ver uma pessoa que deixou o dinheiro dela, para mim não é uma tentação ficar com o dinheiro dela. Mesmo que eu esteja endividado, né? Então, vamos lá. Percebeu a possibilidade de ganhar dinheiro em uma ação antiética, mas que ninguém vai perceber ou ver. Para mim também não é tentação, no meu caso. Então, qual é a questão aqui? Você tem que entender que o que é tentação e o que não é tentação para você. Para mim, no caso, fazer dieta com bolo de chocolate na geladeira, aqui nesse caso, se eu fosse isso, eu preferia ser pobre. Aqui, não, eu aceitaria ter dinheiro, porque para mim, ficar com o dinheiro das outras pessoas não é tentação. Nesse caso também. Eu cansei de falar que eu vou perder várias oportunidades da vida, e já perdi, né? E a gente nem considerou, por causa de uma coisa. Então, assim, nesse caso aqui, eu poderia ser rico, né? Eu acho que essa é uma analogia que eu fiz aqui, eu não sei se vocês concordam. Qual é a outra questão aqui? 1 Timóteo 6,10, né? Porque, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores, né? Ao amor ao dinheiro, né? Então, no caso aqui, o foco está no amor ao dinheiro, não na posse do dinheiro. A cobiça e a idolatria das riquezas são vistas como perigos espirituais. E aqui é sempre perigo, né? Porque, realmente, né? Se você tem ali uma possibilidade de amar uma coisa além do que Deus, você está em um perigo mesmo. Tá? Qual é o próximo? Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, né? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus adverte contra a ganância e ensina que a verdadeira vida não é medida na abundância de bens materiais. E realmente não é, né? A vida não é medida sobre isso. Marcos 10:21, né? Jesus olhou para ele e o amou. E, e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, né? Então, assim, este episódio do jovem ilustra como as riquezas podem prender o coração de uma pessoa, dificultando a entrega total a Deus, entendeu? Então, assim, a questão do dinheiro, se ela for uma questão muito forte para você, isso é um perigo, né? A ponto de você não conseguir, não ter, né, vamos dizer, o desprendimento dos seus bens, se você saber que aquilo ali é uma coisa que ela pode sair pelas suas mãos e você preferir isso em relação à entrega total a Deus, né? Então vamos lá. Então estou falando aqui minhas, né, as minhas, uma parte que eu coloquei aqui, que é para a gente identificar assim, o mundo espiritual está criando um modelo de dinheiro para você, que isso vai te dificultar, né? Qual é a questão? Primeiro, a atitude do coração é a confiança em Deus deve ser maior do que a confiança nas posses materiais, né? Generosidade e compartilhamento. A prática de generosidade e compartilhamento das riquezas com os necessitados é frequentemente incentivada como um sinal de coração transformado. E desapego material, que é a capacidade de desapegar-se das riquezas e colocá-las a serviço de Deus, é vista como um sinal de verdadeira fé, né? Então, que é uma coisa aqui que eu coloquei aqui, que é uma coisa que me incomoda. Situações que me incomodam pelo fato de eu não ter uma riqueza, né? Então, assim, ó, a igreja necessitar de algo que eu não posso contribuir. Por exemplo, a igreja está querendo, tem a questão do galpão, né? A caixa de som. Então, assim, pô, imagina, você tá ali e você chega lá e poder, pá, não, pastor, não, o negócio do galpão aqui, ó, toma aqui X% aqui, ou então toma tudo aqui, a gente vai comprar o galpão. Não seria bom, cara, se a gente pudesse, né, ter isso, né? Seria legal. A caixa de som também. Uma criança pequena pedir esmola. Porque assim, presta atenção, não é uma criança pedir esmola. Você chegou num sinal, tem uma criança pedindo esmola. Chegou no outro sinal, outra criança pedindo esmola. Chegou no outro sinal, e aí vai, tipo, todo dia. E aí você não tem para ajudar. Se você for pegar esse montante e juntar tudo, no final vai fazer uma porcentagem grande numa renda baixa, né? Então, se você tem uma renda baixa, você não pode ajudar sempre, né? Isso é um ponto que me incomoda. Por mais que você ganhe bem, a soma de várias pequenas esmolas vão representar uma fatia considerada de uma renda pequena, né? Então, uma criança pedir esmola, uma criança, aqui era uma mulher, aqui é uma criança, contribuir significativamente para uma campanha de missões. Tipo, o pastor Lucas chegou lá, tem uma igreja, as crianças tem uma igreja com uma escola, e aí a gente não poder contribuir, assim, significativamente, né? Isso é uma coisa que me incomoda. E algum conhecido próximo está em uma situação delicada. Qual é? A gente está aqui acostumado, aqui, pessoal da Casa de Zila, está acostumado com a casa de Rose de telhado. Dá vontade de chegar assim, não, Rose, vamos resolver isso aqui, vamos lá e pá. Isso também, de não poder fazer isso me incomoda, entendeu? E aí a gente tem isso aqui é uma referência bíblica dessas coisas que me incomodam. E aí qual é a referência bíblica que me incomoda demais, né? Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Eu vou até ler com vocês, é o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, sentar-se-á em um trono de glória celestial, né? Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos
ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo ou fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes em verdade o que vocês fizeram. Alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparando o diabo e aos seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou como necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, essa aqui é a referência que eu tenho da Bíblia quando dessas coisas que me incomodam, né? Quando a igreja precisa de alguma coisa, quando a criança pequena me pede, uma mulher com criança, e de contribuir para missões com mais de uma forma mais significativa, né? Então esse aqui é um ponto aqui que eu queria. Isso daqui, tudo isso aqui que eu botei aqui, ó, considerações. E aí, qual é o que eu quero trazer aqui para vocês? Qual vai ser o seu modelo de dinheiro, né? O que vai ficar na mediocridade achando que o rico vai para o inferno, ou que vai prosperar para ajudar a igreja, o reino e ao próximo? Esse aqui que eu acho que é um questionamento que isso aqui não estava no livro, e eu que trouxe aqui esse questionamento para a gente pensar aqui, né? Então, eu acho que é uma questão assim que eu acho que não tinha como eu só colocar esse texto aqui, né, sobre o livro, e não colocar esse parêntese aqui. Então a gente falou de modelo de dinheiro, que é o conjunto de crenças subconscientes que cada pessoa possui sobre riqueza e dinheiro, que determina o destino, que influencia diretamente as decisões e comportamentos. E aqui eu fiz uma adição aqui, tá? No que eu achava aqui, tá? Beleza. No caso aqui, pô, Jess, eu quero mudar o meu dinheiro, meu modelo de dinheiro. Como é que eu faço para mudar meu modelo de dinheiro, né? Primeira parte é conscientização, né? A gente aqui viu uma série de coisas até agora. Eu trouxe aqui a parte espiritual, que eu acho que pra gente é mega importante. Então, a chave para viver uma vida baseada em escolhas verdadeiras, né? Conscientização. Então, qual a segunda parte? É a autoanálise, né? A gente vai ter que olhar para dentro da gente, porque tem crenças que às vezes são com subconsciente, né? Então, vamos lá. No caso, o que a gente vai ter que autoanalisar, né? São os nossos pensamentos, os nossos medos, né? Porque muitas vezes a gente até quer, né, ter riqueza, mas a gente tem medo de enfrentar e medo de dar o passo, né? Quais são as nossas crenças, a gente já viu aqui, que a gente trabalhou aqui alguns, e quais são os hábitos, né? Porque hábito vai levar a uma consequência. Pequenas ações todos os dias levam a consequência. Quais são as nossas atitudes e com a nossa inação, o que está deixando de fazer para, né? Qual é a conclusão? A maioria das pessoas vive a vida no automático, agindo de acordo com condicionamento passados e com velhos hábitos. Contra-cheque estável. Basicamente, o contra-cheque estável é estabilidade, né? Ele fala sobre questão de contra-cheque estável, é tipo assim, você ter um contra-cheque sempre recebendo a mesma coisa, no caso seria estabilidade, que isso limita ganhar o que realmente merece, né? E interfere na capacidade de alcançar a verdadeira riqueza, tá? É uma crença limitante. Contra-cheque estável é a chave para a segurança financeira, né? Então esse aqui é um dos pontos que ele traz aqui
no livro. E lei da intenção é o seguinte: o que você focaliza expande. Focalizar em oportunidades, você vai gerar mais oportunidades para sua vida. Na história da vida dele lá, ele estava focalizando em oportunidade, estava lá trabalhando como, né, na limpeza. Quando foi para o caixa, o cara disse, no caixa aqui eu não vou conseguir ter a mobilidade que eu quero. Logo em seguida, o cozinheiro chamou ele para ver a máquina de fitness, ele foi, e então ele estava focalizando em oportunidade. O cozinheiro não viu a oportunidade, ele viu, né? Quando você focaliza em oportunidade, você atrai mais oportunidades para a sua vida. Focalizar em obstáculos, você atrai mais problemas e dificuldades. Então, isso até na casa é uma das diferenças entre pessoas ricas e pessoas pobres. A forma como você vê o mundo determina o que você vai obter dele. Pessoas mais corajosas vão conseguir chegar mais longe do que pessoas que têm medo, né? Desaprender. Vamos lá. Ele fala o seguinte, que desaprender é um ponto, né? Que o livro fala mais sobre desaprender do que sobre aprender, né? Seu jeito de pensar e agir trouxeram você até a posição que você está agora. Considere pensar e agir diferente. O que você... suas certezas, suas coisas que você tem absoluta certeza que trouxeram você à situação que você está agora, né? Se você quer mudar, considere pensar e agir um pouquinho diferente, né? Encoraje os leitores a fazer uma declaração diariamente. Ele fala o seguinte, você tem que falar todo dia, eu tenho uma mente milionária. Se você ficar falando diariamente isso, você vai direcionar o seu cérebro a dizer o seguinte, não, não necessariamente eu quero ter uma mente milionária vai te levar a ter dinheiro, tá? Mas você vai mudar a sua mente. Questão, eu não quero ser milionário, eu quero ter uma mente milionária. Não necessariamente ter uma mente milionária vai te levar a ser milionário. Existe uma questão de ações aí que você tem que, né, cumprir, né? Então, as tarefas, exercícios de autoanálise, faça uma lista das suas crenças subconscientemente sobre dinheiro e riqueza, identifique essas crenças podem estar limitando sua capacidade de alcançar a verdadeira riqueza, né? Conscientização. Observe seus pensamentos, medos, crenças, hábitos, atitudes e falta de ação, inação, né? Em relação ao dinheiro. O que você está deixando de fazer, tá? Em relação ao dinheiro, né? Anote qualquer padrão de comportamento que possa estar impedindo o seu progresso financeiro, tá? Exercício de declaração, declarar eu tenho uma mente milionária, né? Faça isso com convicção para ajudar a reprogramar sua mente para pensar de maneira mais expansiva e ambiciosa. E aqui a gente vai falar dos arquivos da riqueza, né? Ele tem 17 arquivos, ele fala sobre 17 arquivos de riqueza, que são formas como o rico pensa, como o pobre pensa, como o rico pensa, como o pobre pensa. Então, são 17 arquivos e eu vou falar no próximo vídeo, tá? Se você assistiu até aqui, diga, Jefferson, eu assisti até o final, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, até a próxima, até o próximo vídeo com os arquivos da riqueza. Valeu, abração.